Jean-Paul Sartre começa com uma frase que à primeira vista parece libertadora, mas logo se revela um fardo existencial. O homem está condenado a ser livre. Essa condenação não é castigo no sentido tradicional. É uma constatação brutal. Não há manual. Não há essência pré-definida. Não há um Deus, uma moral ou um destino que diga quem você deve ser. O ser humano nasce, existe, e só depois constrói o que é. Essa é a essência do existencialismo. A existência vem antes da essência. Mas pense nas implicações disso. Se nada foi escrito, tudo precisa ser decidido. E se tudo depende das suas escolhas, então tudo que você é ou não é está nas suas mãos. Não dá para culpar o universo. Não dá para fugir da autoria da própria vida. Isso, para Sartre, não é motivo de celebração. É o nascimento da angústia. Porque agora, cada gesto carrega um peso simbólico. Cada decisão é também uma afirmação de valor. Você não escolhe só por si, você escolhe por todos. Toda escolha é um manifesto silencioso sobre o que você acredita que a vida deveria ser. É por isso que Sartre fala em condenação. A liberdade não é um parque de diversões, ela é um campo de batalha, um lugar onde você é o general, o soldado e o juiz ao mesmo tempo. E onde quer que você vá, esse peso te acompanha. Mesmo que tente ignorá-lo, mesmo que se distraia, mesmo que finja não ver. Porque a liberdade, uma vez compreendida, não se desaprende. Ela te persegue com o rosto da responsabilidade, e você pode até fugir dela, mas ela sempre estará te esperando no espelho. Existe um paradoxo cruel na liberdade. Quanto mais livre você se torna, mais só você fica. Na visão de Sartre, ser livre é ter que escolher, o tempo todo. E escolher não é apenas um ato prático, é um ato de afirmação existencial. A cada escolha verdadeira, você se separa um pouco dos outros. Você diz, este sou eu, este é o meu caminho. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que doa. E esse mesmo que carrega uma solidão que quase ninguém está preparado para sentir. Porque a maior parte das pessoas, sem culpa alguma, busca conforto, familiaridade, pertencimento. E pertencer significa muitas vezes adaptar-se, ajustar seus sonhos, suavizar suas vontades, silenciar seus incômodos. Mas o homem livre não cabe nesse molde. Ele não se encaixa, não porque quer ser do contra, mas porque não consegue mais mentir para si mesmo. Ser livre exige rupturas, ruptura com o que esperam de você, com o que você mesmo achou que queria, com as narrativas que te deram segurança por anos. E quando você para de seguir os trilhos dos outros, percebe que está andando por um campo aberto, sem mapa, sem garantias, sem companhia. É aí que a solidão aparece. E ela não é a ausência de pessoas, é a ausência de espelhos. É perceber que ninguém pode caminhar por você, ninguém pode decidir por você, ninguém pode entender por completo o que você sente quando diz sim para uma vida que talvez só faça sentido para você. Sartre não romantiza essa solidão, mas também não a rejeita. Ele a encara como parte inevitável da existência autêntica, porque no fundo, o preço de ser livre é esse, ter que arcar com o silêncio entre você e o resto do mundo. Diante do peso da liberdade, muitas pessoas escolhem fugir. E essa fuga tem um nome, má fé. Para Sartre, má fé não é uma mentira contada aos outros. É uma mentira contada a si mesmo. É fingir que não se tem escolha, quando na verdade se tem. É assumir um papel, uma rotina, uma identidade e dizer, é assim que eu sou, como se isso fosse imutável. Um garçom que se define apenas como garçom. Uma mulher que se define apenas como mãe. Um jovem que diz, sou assim, não posso mudar. Todos esses são exemplos que Sartre usa para ilustrar como nos escondemos atrás de rótulos. Mas a verdade é mais incômoda. Você não é uma função. Você não é uma etiqueta. Você é um projeto inacabado. Uma liberdade em constante movimento.
A má-fé é confortável porque ela suspende o peso da decisão. Ela nos permite acreditar que estamos presos, quando na verdade só estamos com medo. Medo de mudar, medo de desapontar, medo de descobrir que o que nos segura não é o destino, mas a nossa própria covardia. É duro reconhecer isso, porque significa que muitos dos nossos sofrimentos são auto-infligidos, que muitas das prisões em que vivemos têm a chave por dentro. Mas essa é também a boa notícia, porque se somos nós que nos trancamos, então também somos nós que podemos abrir a porta. Viver em má-fé é sobreviver no piloto automático. É aceitar o script da vida sem nunca questionar quem escreveu. Sartre nos desafia a sair desse transe, a assumir que a vida não está escrita e que cada dia vivido com consciência é um ato de coragem contra a mediocridade. A má-fé é um veneno doce. Ela te poupa da angústia, mas te rouba a autenticidade. E viver com autenticidade, mesmo que doa, ainda é o único caminho para uma vida que faça sentido. A liberdade para Sartre não é só uma bênção, ela é uma condenação. Nós estamos condenados a ser livres, não porque isso seja ruim, mas porque não temos como escapar da responsabilidade que essa liberdade nos impõe. Você pode se esconder atrás de um emprego, de um relacionamento, de uma ideologia. Pode dizer que está seguindo ordens, que está só fazendo o que precisa. Mas, no fundo, é você quem escolhe. Mesmo quando decide se omitir. Mesmo quando opta por não mudar. Essa é a raiz da angústia existencial. Não é o medo de algo externo. É o pavor. Diante da própria liberdade. É olhar para a vida e perceber que nada, absolutamente nada, tem um significado pronto. Somos nós que devemos criar esse significado. E isso, para muitos, é insuportável. Por isso, tanta gente busca distração. Por isso, nos afogamos em rotinas, vícios, entretenimento. Porque parar, olhar para dentro e admitir que o sentido da vida depende de nós é demais para suportar. Sartre chama isso de angústia ontológica, uma angústia que nasce do próprio ser, do fato de que não existe um manual de instruções para a existência. Não há essência prévia. Não há destino escrito. Só há liberdade. E essa liberdade exige uma responsabilidade radical. Você pode fugir dela, mas a angústia sempre volta. Ela aparece no domingo à noite, na crise dos 30, dos 40, dos 60, naquele silêncio que surge quando tudo o que você conquistou parece não dizer mais nada. A angústia, nesse contexto, não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que você está acordando, de que está percebendo que viver é muito mais do que funcionar. É escolher com consciência. É assumir a autoria da própria existência. E por mais assustador que isso seja, é aí que a vida começa a ter sabor. Não o sabor doce da certeza, mas o sabor amargo e intenso da liberdade. Ser é ser percebido. Essa afirmação define uma das ideias mais perturbadoras de Sartre: o impacto que o olhar do outro tem sobre a nossa liberdade. Você já se sentiu observado e, imediatamente, mudou sua postura? Já pensou 2 vezes antes de dizer algo por medo de parecer tolo? Já evitou um comportamento só porque alguém poderia julgar? Pois é. Segundo Sartre, o olhar do outro nos transforma em objeto. Deixamos de ser um eu que escolhe e passamos a ser aquilo que o outro vê. É como se perdêssemos o controle da nossa narrativa e passássemos a viver no roteiro alheio. Isso gera um tipo específico de prisão, uma prisão invisível, mas poderosa. Começamos a viver para parecer, para agradar, para evitar rejeição, para caber. E quanto mais nos moldamos à expectativa do outro, menos escutamos nossa própria voz, menos sentimos a liberdade de existir por inteiro. Sartre explica isso com a famosa cena do homem espiando pelo buraco da fechadura. Enquanto ele espia, sente-se livre, anônimo, dono da situação. Mas, ao ouvir passos atrás de si, algo muda.
ele percebe que pode estar sendo observado. E naquele instante, sua liberdade se dissolve. Ele vira objeto, ele se sente visto, julgado. Esse momento é profundamente existencial. Mostra como o simples fato de sabermos que somos observados muda completamente nossa experiência. O olhar do outro nos convoca a representar, a sermos personagens, e muitas vezes nos tornamos aquilo que o outro espera ou teme que sejamos. Mas aqui está o paradoxo. Por mais que o outro nos aprisione com seu olhar, também é ele que nos revela. É no confronto com o outro que nos enxergamos de verdade. É na tensão entre o ser livre e o ser percebido que a existência se torna densa, dramática e profundamente humana. A pergunta que fica: você está vivendo como sujeito da própria história? Ou como personagem escrito pelos olhos dos outros? Em vez de encararmos a liberdade com coragem, muitas vezes nos escondemos dela. E é aí que Sartre introduz um dos conceitos mais desconfortáveis da sua filosofia: a má-fé. Má-fé não é mentir para os outros, é mentir para si mesmo. É quando fingimos que não temos escolha, mesmo quando no fundo sabemos que temos. É o garçom que age como se fosse só um garçom, encarnando o papel ao ponto de esquecer que é, antes de tudo, um ser livre. É a pessoa que permanece num relacionamento infeliz, dizendo que não pode sair agora. É o profissional que odeia o que faz, mas diz a si mesmo que não tem outro caminho. A má-fé é sutil, e por isso é tão perigosa. Ela se disfarça de responsabilidade, de maturidade, de prudência, mas na verdade é medo. Medo de assumir o risco de ser quem se é, medo de errar por conta própria, medo de não ter a quem culpar quando as coisas não saírem como o esperado. Quando estamos em má-fé, nos tornamos espectadores da nossa própria vida. Trocamos a liberdade pela estabilidade, a autenticidade pela segurança, a angústia criativa pelo conformismo cômodo. Sartre não condena quem vive assim. Ele só diz que essa não é uma existência autêntica, porque a má-fé nos impede de assumir o protagonismo da nossa própria história. Nos faz viver como se fôssemos definidos por papéis, circunstâncias, expectativas alheias, mas não somos. A verdade brutal e libertadora de Sartre é que você é aquilo que você escolhe fazer com o que fizeram de você. Isso significa que você pode, sim, escolher um caminho diferente. Mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que desmonte tudo o que você construiu até aqui. A má-fé quer te convencer de que você está preso. A liberdade te lembra que você nunca esteve. Então pare, respire e pergunte-se com honestidade: o que hoje você está fingindo não poder mudar? Talvez sua vida esteja pedindo menos um novo plano e mais um fim à mentira que você conta a si mesmo todos os dias. A liberdade para Sartre não é leve. Ela não é romântica nem poética. Ela não é feita de asas nem de horizonte aberto. Ela é, antes de tudo, um peso, porque junto com a liberdade vem a responsabilidade total. E esse é o ponto que assusta. Ser livre não é apenas escolher, é arcar com as consequências de cada escolha. É olhar para a própria vida e saber: tudo isso é obra minha. As decisões certas e as erradas, as chances que agarrei e as que desperdicei, o que fiz e o que fingi que não podia fazer. Não tem outro para culpar, não tem destino, não tem sorte, não tem Deus que esteja decidindo por você. É você, sempre foi você. E isso é desesperador. Mas também pode ser transformador. A liberdade, quando compreendida em sua totalidade, nos tira qualquer desculpa, mas nos entrega, em troca, um poder imenso, o de reescrever o rumo, o de abandonar o papel de vítima e vestir a pele do autor da própria história. Sartre nos convida a encarar esse poder, e isso exige coragem. Coragem para admitir que você está onde está por causa das escolhas que fez e das escolhas que deixou de fazer. É claro que há circunstâncias, fatores sociais, históricos, econômicos, psíquicos. Sartre não nega isso,
mas diz: mesmo dentro dessas circunstâncias, há sempre um espaço para o gesto, para o salto, para o sim ou o não, que muda tudo. A liberdade é esse espaço. E ela dói, porque elimina o conforto da ilusão. Mas se você aceitar essa dor, se você suportar esse peso, algo acontece. Você amadurece, você se torna inteiro, você se torna humano, no sentido mais denso da palavra. Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre, porque uma vez consciente, ele não pode mais se esconder atrás de máscaras ou desculpas. Ele tem que escolher, e viver com o que escolheu. É duro, mas talvez não haja nada mais digno, mais verdadeiro, mais belo do que isso. Depois de aceitar a liberdade vem o segundo impacto, o silêncio. O mundo não responde. Não há um manual. Não há uma voz dizendo o que é certo ou errado. E isso assusta. Sartre chamava isso de angústia ontológica. Não é a angústia de perder alguém. Não é a angústia do medo. É algo mais profundo. É a vertigem de perceber que, no fundo, estamos sozinhos com nossa liberdade. Você olha para o mundo e ele não devolve sentido. Olha para o céu e ele não responde. Olha para dentro e tudo o que encontra é a responsabilidade de dar forma ao próprio ser. É nesse ponto que muitos se desesperam e procuram fugir. Fugir para um relacionamento que dê segurança. Fugir para uma religião que dite regras. Fugir para um trabalho que forneça um script. Fugir para a rotina, para o consumo, para o entretenimento. Mas Sartre dizia: fugir não elimina o vazio, apenas o adia. Ele chamava essa fuga de má-fé. Viver de má-fé é fingir que não temos escolhas. É se esconder atrás de papéis sociais, regras prontas, desculpas confortáveis. É dizer não posso, quando na verdade apenas não queremos arcar com o custo de ser livres. A solidão do homem livre, portanto, não é um erro. É um estágio. É o eco que precede o grito. O silêncio que antecede a criação. O espaço em branco onde você vai escrever sua própria história. Mas atenção, esse espaço assusta porque é real. Ele não te protege, não te oferece garantias, mas te dá algo que nenhum sistema, crença ou ideologia pode te dar: a chance de ser autêntico. Não no sentido superficial da palavra, mas no sentido mais radical, de viver a vida como uma obra original e não como uma repetição. Essa é a última fronteira da liberdade, assumir que ninguém virá te salvar, e que ainda assim você pode salvar a si mesmo, com escolhas conscientes, com presença, com coragem. A liberdade, então, não é um fardo, é uma responsabilidade sagrada, é a chance de viver, e não apenas existir. A solidão do homem livre não é um castigo, é uma revelação. Quando todas as certezas caem, quando os caminhos prontos se dissolvem, quando ninguém mais te diz quem você deve ser, é aí que você pode, enfim, começar a ser. Jean-Paul Sartre não queria nos paralisar com essa ideia, queria nos despertar. Mostrar que o peso da liberdade também é o seu maior presente, porque enquanto você estiver preso a um roteiro que não escreveu, sua existência será uma atuação. Mas quando assume a autoria, até o silêncio ganha significado. Ser livre é carregar o peso de si mesmo, sem terceirizar sua consciência, sem se esconder atrás de desculpas, sem culpar o destino, os pais ou o sistema. Ser livre é admitir que não existe um propósito universal dado de fora, mas que existe a possibilidade de criar o seu. E isso, por mais assustador que pareça, é a semente da verdadeira grandeza. Talvez seja por isso que a liberdade seja tão solitária, porque exige presença, consciência, coragem para viver sem plateia, coragem para dizer: eu estou aqui, sou responsável por mim, e escolho caminhar, mesmo sem garantias. Se esse vídeo te tocou, se alguma palavra ressoou dentro de você, não guarde isso só para você. Curtia o vídeo. Isso mostra que esse tipo de reflexão precisa existir no YouTube. Comenta aqui embaixo o que a liberdade significa para você.
Você sente que está vivendo no automático ou criando a própria existência? E claro, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui, a gente mergulha onde a maioria só toca a superfície. Aqui, a filosofia não é teoria. É prática de vida. Ative o sininho. Compartilhe com alguém que precisa desse empurrão. A gente se vê no próximo episódio, mais profundo, mais verdadeiro e, acima de tudo, mais livre.